Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e não esqueça de compartilhar, comentar, participar aqui conosco, tá bom? Gente, e hoje, assim como você já viu aí no título, nós vamos falar a respeito de sonhos. Aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, que Ele sempre fala muito a respeito de sonhos. Eu tenho muita experiência com o Senhor nesse sentido, nessa área, glória a Deus. E eu tenho recebido mensagens para os vídeos ser mais detalhados, ter mais exemplos, né? Ser mais demorados mesmo. Então, hoje o vídeo eu vou querer aprofundar mais, falar mais a respeito desse assunto, que é tão importante, que dá tantos vídeos, porque é um assunto bem complexo, né? Muito importante. Então, assista até o final. Então, antes de começar a falar a respeito de sonhos, eu quero trazer para você a diferença entre sonho e fantasia. Há uma diferença muito grande nisso. Porque o sonho é algo latente, é algo que apesar que o tempo passe, você queima por aquilo, o seu coração queima, seus olhos se enchem, é aquilo que você deseja com uma intensidade, uma profundidade e uma disposição de pagar o preço que for necessário para poder alcançar aquele objetivo. Já a fantasia, não. A fantasia é algo mais superficial. O próprio nome fala, fantasioso, algo às vezes que está além, assim, da sua realidade, você deseja, mas é algo que você não tem disposição em pagar o preço por aquilo e que com o tempo você esquece, passa e não faz diferença na sua vida, é algo mais superficial. Eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal com o Senhor a respeito de sonhos, trazendo um paralelo com a vida de Ana. Então, para poder começar, eu quero ler no capítulo 1 de Samuel, eu vou ler para vocês o capítulo 1 todo, para vocês poderem entender um pouco a situação que Ana estava passando e o momento da vida que ela estava vivendo, fazendo como um paralelo com a minha vida, porque foi algo que o Senhor trabalhou na minha vida e falou também muito fortemente, assim como ele falou com Ana. Então, lá em 1 Samuel, fala assim: havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofine e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana. Só um minutinho. Provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Mais uma vez, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Antes de terminar, o capítulo, eu vou parando para a gente poder ir falando a respeito. Aqui, até no versículo 8, Eucana, ele era muito bom para Ana, ele amava Ana. Só que Ana tinha um sonho, um desejo no coração dela, algo que o Senhor plantou no coração dela, que era ser mãe. Ela desejava profundamente ter filhos. Isso aconteceu
também na minha vida. Quando eu casei, eu já tenho 6 anos que eu sou casada. Quando eu casei, no meu primeiro ano de casamento, eu pensei que eu estava grávida. Eu tinha certeza que eu estava grávida, porque minha menstruação estava em atraso, já tinha completado 2 meses. E quando eu fui ao médico, eu pensando que eu estava grávida, meu sonho também era ser mãe. Um dos meus sonhos era gerar, né, ser mãe. E o médico falou para mim o seguinte: olha, você não está grávida e você tem uma esterilidade. Vai ser muito difícil você engravidar. Então, para uma mulher que entra no consultório achando que vai ser mãe, que vai realizar esse sonho, sai com esse laudo, né? Que você tem uma esterilidade. Que eu tinha um problema nos meus ovários, que eles tinham muito cisto. Eles eram muito sujos. O cisto é como se fosse uma sujeira que atrapalha na ovulação. Então, tinha meses que eu não ovulava, tinha meses que eu ovulava pouco, tinha meses que eu não ovulava. Então, era muito difícil saber quando ovulava. E quando você não ovula, você não consegue engravidar, porque você precisa dos óvulos, certo? Então, esse era o meu laudo. E entrou ano e saiu ano, como a história de Ana, ano após ano. O meu marido também é um marido muito bom, mas nada grava isso. Nada substitui os sonhos. Nada vai substituir, mesmo que você tenha algo muito promissor, algo muito bom, igual aqui na história, o marido de Ana não substituía o filho que ela desejava. A vida que ela tinha era muito boa, mas não apagava o sonho que o Senhor colocou no coração de Ana. E essa é a diferença entre sonho e fantasia. Você lembra dele constantemente, é algo que lateja no seu coração. Como acontecia com Ana, era algo que latejava, que Ana suspirava por aquilo. E assim aconteceu também comigo. E teve um dia, ano após ano, passou vários anos, e eu já não aguentava mais de fazer teste de gravidez, porque eu sempre pensava que eu estava grávida, agora estou grávida, agora eu estou grávida. E não acontecia nunca vinha a minha gravidez. Outras mulheres ficavam grávidas, peninas ao meu redor engravidavam, mas não acontecia isso comigo. E eu orava, e eu chorava, e eu clamava ao Senhor, até um ponto que eu realmente me esgotei. E eu falei para o Senhor: Pai, por favor, não permita mais que isso aconteça, de eu achar que eu estava grávida e eu fazia o teste negativo. E sempre que dava negativo, eu lembrava do que os médicos me falavam: você tem problema de engravidar, não vai ser fácil você engravidar, vai demorar. Então, sempre isso vinha na minha cabeça. Mas a persistência e a nossa fé direcionada no lugar certo muda todas as circunstâncias. Então, eu direcionei o meu coração para o Senhor. E eu cheguei ao nível que o Senhor desejava. Porque até como aconteceu com Ana e como aconteceu comigo, tudo é permissão do Senhor. Ana não engravidava porque o Senhor permitiu essa situação para ela chegar ao ponto que ele desejava. Porque todo sonho, atrás dele, há um propósito. Nada na nossa vida é por acaso, tudo há um propósito do Senhor para as nossas vidas. E quando você tem clareza disso, você consegue persistir, você consegue passar por todos os testes até chegar nos seus sonhos. E foi isso que aconteceu com Ana, que eu vou ler mais pra frente. Ela alcançou o seu sonho, assim como eu alcancei o meu também. Mas eu tive palavras negativas, eu tive palavras malditas lançadas na minha vida que eu tive que rejeitar. Eu tive que direcionar a minha fé para o Senhor, meus olhos fixados nele. E eu fiz essa oração, assim como a Ana também faz uma oração que nós vamos ler. E eu falei: Senhor, não permita mais isso acontecer, porque eu estou esgotada. Eu cheguei ao meu limite. Eu já não aguento mais. E hoje eu tomo a decisão de adorar o Senhor, independente do que aconteça. Eu não me importo mais
se vai ser ano que vem, se vai ser daqui 5 anos, se vai ser daqui 10 anos. Eu descanso hoje no Senhor. Eu coloco a minha fé e a minha convicção no Senhor e eu decido crer na sua bondade. Se o Senhor não tem para mim a maternidade, eu vou continuar te louvando. Se o Senhor tem para mim, eu vou esperar no tempo certo, porque, querido, até você alcançar o seu sonho, há 3 testes que todo cristão, toda pessoa tem que passar: do tempo, da perseverança e da fé. Anota isso. Às vezes você está passando por um desses 3 e você vai ser testado e você alcança o sonho que Deus tem para você quando você dá a resposta certa nesses 3 itens. E eu passei por isso, Ana passou por isso, Esther passou por isso, Moisés, Josué, Davi, todos passaram por isso. José, todos tinham um sonho, todos eram grandes homens que almejavam grandes coisas, mas porque o Senhor colocou isso no nosso coração. Quando é algo da parte do Senhor, é muito claro, querido, para nós, porque é algo forte, latente, que o Espírito Santo sempre traz renovo, que ele sempre te lembra daquilo, queima no seu coração. Então, quando você tem esse tipo de sonho, o Senhor, ele tem prazer em realizar. Ele vai realizar, mas nem sempre é no seu tempo. Porque o processo, assim como Ana aqui está passando por um processo, e eu também passei, não só na maternidade, para ser mãe, mas em várias áreas da minha vida, em várias coisas que eu realizei o meu sonho. Eu tive que passar por esses 3 processos. Às vezes, para alguma pessoa demora 5 anos, para outra demora 1, para outra demora 10. Mas tudo há um propósito, porque esse processo, até você chegar ao sonho, vai te moldar para você estar preparado para receber aquilo, para receber aquele sonho que você está pedindo. E hoje eu entendo o porquê dessa demora. E quando eu estava gerando, antes de eu gerar, que eu quero detalhar nesse vídeo para vocês, eu orei, fiz essa oração para o Senhor e passou, eu acredito, e aí eu fiz essa oração e teve um dia também que já estava de madrugada, meu marido já estava dormindo e eu me lembrei muito de Ana. Eu falo porque eu sinto ainda essa unção. E eu me lembrei muito de Ana. E eu falei e saí para a porta para fora e olhei para as estrelas do céu e falei: Senhor, eu estou debaixo da aliança de Abraão, que o Senhor fez com Abraão, né, que ele seria pai de multidões. Eu ensino crianças, ensino pessoas a respeito da sua palavra. Eu falo a respeito da minha fé, mas eu quero ter a minha geração para poder ensinar para a minha geração, para eu poder passar a minha fé para a minha geração. Eu quero ter filhos naturais. Eu quero passar por essa experiência. Abre o meu ventre, abre a minha madre, permita eu ser mãe. Mas eu descanso no Senhor. Eu fiz essa oração e depois nunca mais a minha menstruação ficou desregulada, veio todas no tempo certo. Eu acredito que passou 2 meses até eu engravidar. O que eu levei, às vezes, 5 anos, eu cheguei nessa compreensão e nessa maturidade. E demorou, depois que eu cheguei nesse nível que o Senhor queria que eu chegasse, demorou 2 meses para eu poder engravidar. E eu lembro que quando eu recebi o positivo, eu tinha recebido todo negativo dos meus testes de gravidez, que quando eu recebi o positivo, eu fiquei sem entender. E eu falei pro meu marido: amor, tá errado, porque onde que é a risca do negativo? Porque tem 2 riscas. Então, e quando é negativo, dá uma risquinha só no teste de urina, né? Que levanta e faz 2 marcações. E eu falava pro meu marido: amor, ele falou: amor, mas não tem negativo, deu positivo. E foi um misto de tudo que eu passei, de tudo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu andava pela minha casa, antes de ter uma positiva, eu falava: Senhor, eu vejo os meus filhos, eu vejo a minha menininha, eu sinto o cheiro dela. E eu quero falar isso. Se Deus permitiu você enxergar com os olhos da fé, é porque Ele tem intenção de te dar. Hoje, eu sendo mãe,
eu entendo melhor o coração de Deus a esse respeito. Porque eu jamais vou levar minha filha numa loja de brinquedo e mostrar para ela todos os brinquedos e empolgar minha filha e falar, olha, agora nós vamos embora, mamãe não vai levar nenhum. Era só para você poder ver e deslumbrar, mas eu não vou te dar nenhum. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso, porque isso é torturar o seu filho. Mas se a gente mostra algo, se a gente permite que os nossos filhos vejam e coloca isso no coração deles, olha aquela bicicleta, papai vai te dar uma bicicleta, mamãe vai te dar uma bicicleta, é porque você deseja dar para o seu filho aquele presente. Assim é com Deus. Se Ele permite você sonhar algo, visualizar algo com os olhos da sua fé, você já pode ver você lá na frente desfrutando daquilo. É porque Ele tem a intenção de te dar. Mas tem o processo até você chegar nesse sonho. E às vezes é nesse processo que nós desistimos, entramos em murmuração, entramos em questionamento e somos reprovados. Entende isso? Então, quando eu recebi meu positivo, eu fiquei deslumbrada. Eu falei, Senhor, mas até eu ter minha filha no colo, até concretizar esse sonho, eu tinha um processo da gestação para passar. E nesse processo, o Senhor me moldou, o Senhor me aperfeiçoou, o Senhor transformou meu caráter, o Senhor ministrou profundamente no meu coração, porque eu tive muita dificuldade na minha gestação. Com a minha filha, nós duas quase veio a óbito. Então, assim, mas o tempo todo, o meu coração descansava no Senhor, porque eu falava para Ele, o Senhor permitiu eu sonhar, o Senhor me trouxe até aqui, eu pedi, eu desejei, eu orei, e o Senhor permitiu, é porque o Senhor vai me dar, e eu cria, e tudo que a gente passa, tudo, há um propósito. O porquê, às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender, o Senhor vai ministrar isso nos nossos corações. E eu quero continuar lendo, fazendo esse paralelo com a minha vida também, que foi, eu achei muita semelhança com a minha vida na gravidez, na maternidade com a vida de Ana. E continuando no versículo 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém nada saía, nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Porque quando nós fazemos uma oração, que o Senhor recebe ela, nosso espírito testifica que a oração foi respondida. E nesse dia, quando eu olhei para o céu e fiz essa oração para o Senhor, eu senti paz. Eu não orei mais, eu descansei no Senhor. E eu já não estava também mais triste, porque eu tinha convicção na bondade de Deus pela minha vida e que Ele atendeu o meu clamor, que já cessou o choro. Então, eu estou trazendo muitos princípios aqui para você a respeito de sonhos. Sabe, eu quero realmente que você preste muita atenção no que eu estou falando. Então, querido, quando você estiver passando por esse processo, não desista, sabe? Não pense que o Senhor
não está te ouvindo, pois ele está te ouvindo. Ele só está esperando você chegar no nível que ele quer, no nível de maturidade que ele deseja, para você poder estar preparado, estar pronto para poder receber esse sonho. Foi assim com Moisés também. Houve 40 anos de preparação para poder Moisés ser usado pelo Senhor da forma que ele precisava e da forma que o Senhor queria usá-lo. Então, todos nós passamos pelo teste do tempo, passamos pelo teste da perseverança, não deixar o sonho, não deixar a nossa fé esfriar, não deixar as circunstâncias tirar os nossos olhos do alvo. E a fé direcionada no Senhor. Ana ali, nessas palavras de Ana, se você prestou atenção, você vai ver a profunda tristeza que Ana sentia. Realmente ela estava muito aflita, mas ela falava para a pessoa certa. Tenha isso na sua cabeça. O seu sonho, só você sabe, você e Deus, a intensidade que ele tem para você. Só você e Deus vai saber. Deus, ele esquadrinha o seu coração. Então, ele, melhor do que você mesmo, te conhece e sabe do que você precisa. Por isso que ele permite a gente passar por esse processo. Então, fale como Ana fez, como eu fiz. Ore e chore e clame para a pessoa certa, Deus. Porque só Ele vai entender o seu coração, só Ele vai entender a sua aflição, só Ele vai entender a intensidade e o tanto que você deseja realizar esse sonho. Eu tenho tantos exemplos para poder dar para vocês de realização de sonhos na minha vida, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou já finalizar, concluindo aqui a história de Ana. Então, naquele dia, né, fala aqui, lá no capítulo 1 ainda, né, fala aqui no versículo 19, na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram o Senhor. Adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Esse é o significado, né, de Samuel. Então, eu sinto uma unção e eu quero que você sente essa unção da onde que você está me ouvindo. Você vê que Ana entrou ano após ano, até ela chegar nessa maturidade, nessa estatura, no objetivo que Deus queria, porque todo sonho, eu repito, há um propósito. Tudo há um propósito na sua vida. Por que você tem esse sonho? Por que Deus colocou esse sonho na sua vida? Porque Ele tem um propósito atrás desse sonho. Ele quer algo além do que você está enxergando de forma natural. Entende? Assim como Ana, assim como aconteceu também na minha vida. Então, ele queria o quê? Ele queria não apenas que Ana tivesse um filho, porque Penina tinha vários filhos. Essa família já tinha filhos, mas ele queria um filho de Ana para que ela entregasse para ele, para futuramente ele fosse um sacerdote usado poderosamente na mão do Senhor, porque o Senhor queria um homem que ele iria levantar naquela geração. E essa mãe foi escolhida para gerar esse filho. Então, não era qualquer filho. Ana não gerou qualquer filho. Por isso que o preço dela foi mais alto do que o preço de Penina no gerar. Entende? Sempre que há, às vezes, uma resistência, uma dificuldade, porque nós lemos ali que ela não gerar era permissão do Senhor. A Ana não gerar, 2 vezes eles falam a respeito disso, era permissão do Senhor. Então, porque Ele queria que ela chegasse nessa estatura, assim como o Senhor também deseja algo de nós. Então, querido, não desanime. Se você ainda não alcançou esse objetivo, você precisa chegar a um novo nível. O Senhor está trabalhando na sua vida para você chegar nessa estatura perfeita que Ele quer, para poder te entregar esse sonho. E você vê que assim, ela fez a oração na manhã seguinte, eles foram embora e na mesma noite, ali no mesmo dia, o marido dela teve relação com ela e ela concebeu. Ou seja,
Ela chorou, ela pediu, ela chegou nessa maturidade, no outro dia o Senhor realizou. Assim também foi comigo, eu fiquei 5 anos pedindo ao Senhor, mas quando eu cheguei na maturidade que Ele queria, quando eu entreguei e eu fiz a oração e eu cheguei nesse nível que Ele queria, que independente do que acontecesse, eu iria me alegrar nele, eu iria continuar com o meu casamento, eu iria me alegrar com o meu esposo, eu iria continuar servindo ao Senhor, Ele deu a minha filha. E Ele permitia eu enxergar ela, assim como foi quando eu fui comprar minha casa, quando eu fui comprar meu carro, tudo eu enxergava. Então, trabalhe isso na sua vida. Trabalhe essa fé, essa convicção. Veja, visualize, chame à existência os seus sonhos. Amém? Então, eu quero deixar isso para você, essa palavra tão poderosa, nesse dia, nessa segunda-feira. Não desiste dos seus sonhos. Sabe, esse processo que você está passando, todos passaram, eu passei e todos passaram. Todos que tiveram grandes sonhos, grandes objetivos, passaram. Então não desanime. Se o Senhor permitiu você ver, Ele vai te dar. Amém? Queridos, tenha uma semana abençoada. Compartilhe esse vídeo. Envie aí para alguém que você lembrou. Não deixe esse vídeo morrer, tá bom? Um super beijo, uma semana abençoada. Até semana que vem.